E aí, vamos falar sobre um dos gestos mais impactantes e, olha, revolucionários de toda a história. O lava-pés. Um ato que, numa noite só, virou de cabeça para baixo tudo o que se pensava sobre poder, sobre liderança e sobre o que é ser grande de verdade. Para a gente começar, fica aqui uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito. O que, no fundo, significa ser o maior? É ter poder? É ter status? É ser servido por todo mundo? Jesus, na sua última noite com os discípulos, respondeu essa pergunta. Mas não foi com um discurso, não. Foi com um gesto que ninguém nunca mais esqueceu. Então vamos lá. Se transporta para esse momento. Estamos na última ceia. Um momento super solene, a despedida de Jesus. O clima tá pesado, sabe? Todo mundo esperando uma última grande lição, um testamento. Mas o que aconteceu? Ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar. Imagina só a cena. O mestre ali, reunido com seus amigos mais chegados. Cada palavra, cada olhar tinha um peso enorme. A expectativa por um último e grande ensinamento estava no ar. E aí, no meio da ceia, o inesperado. Jesus se levanta. E não é um gesto qualquer, não. Cada movimento dele foi pensado, quebrando o protocolo da refeição e chamando a atenção de todo mundo na sala. A simbologia aqui é muito forte. Ao tirar o manto, Jesus estava se despindo, de propósito, da sua autoridade, da sua posição de mestre. Foi um ato de esvaziamento, de se colocar num lugar completamente diferente. E para finalizar, o choque total. O mestre se ajoelha. Mas não é diante de um rei ou de uma autoridade maior, é diante dos seus próprios discípulos. Ele assume a postura que era do último dos escravos. Naquele momento, a pirâmide do poder foi virada de ponta cabeça. Agora, vamos analisar o tamanho do impacto cultural disso. O que os discípulos viram ali não foi só um ato de humildade, foi uma completa inversão da ordem social da época. Para a gente ter uma noção do quão radical foi isso, precisa entender o contexto. Lavar os pés empoeirados de alguém era o trabalho mais baixo, mais servil que existia. Um rabino, um mestre, fazer isso era simplesmente impensável, um escândalo. Era um mestre fazendo a tarefa de um escravo. E aí Jesus explica. Ele não nega a autoridade dele. Pelo contrário, ele a reafirma. Se eu, o Senhor e Mestre, fiz isso, ou seja, isso agora se torna um novo padrão, um novo modelo de liderança. Ele transforma o choque numa instrução muito clara. Então, a grande virada de chave é esta. A verdadeira grandeza no reino de Deus não tem a ver com ser servido, mas com a disposição de servir. Jesus mostra que a autoridade não é poder para dominar, mas é a capacidade de cuidar, de se abaixar e servir. Mas o gesto vai ainda mais fundo. Não é só uma lição sobre ser um bom líder. É uma expressão real, concreta, de um amor que vai até o fim. E esse gesto tem várias camadas de significado. Dá pra gente enxergar pelo menos 4 significados bem profundos aqui. Primeiro, a humildade radical, que a gente já viu. Segundo, uma purificação espiritual, que é necessária para ter comunhão com Cristo. Terceiro, o amor incondicional, que serve até quem vai traí-lo. E, claro, um modelo definitivo para a vida de quem se diz cristão. A conversa meio tensa com Pedro mostra isso perfeitamente. O lava-pés não é um gesto opcional, um extra. É uma condição para a comunhão com Jesus. Aceitar ser servido, ser amado, ser purificado por Ele é o primeiro passo para um relacionamento. Isso ensina uma coisa fundamental. Antes de servir, a gente precisa se deixar amar e purificar por Deus. Agora vamos conectar os pontos. Naquela mesma noite, Jesus fez 2 coisas gigantescas, o lava-pés e a Eucaristia. E olha, não são atos separados, são na verdade 2 faces da mesma moeda. A conexão aqui é brilhante. Pensa comigo. No lava-pés, Jesus se ajoelha para nos servir por fora, com um gesto de cuidado. Na Eucaristia, ele se faz pão para nos alimentar por dentro. Os 2 são gestos de entrega total, de um amor que se doa por completo. Essa frase aqui resume tudo. Viver a Eucaristia não é só participar do rito na igreja, é sair de lá e praticar o lava-pés no dia a dia. Nossos gestos de caridade, de serviço, de perdão, tudo isso é a continuação daquela mesma entrega de Jesus. Portanto, um não existe sem o outro. A Eucaristia nos dá a força e o exemplo para a gente viver o serviço. E o serviço, esse lava-pés do cotidiano, é o que torna a nossa participação na Eucaristia de verdade, autêntica.
Então, a pergunta é: como é que esse gesto de 2000 anos atrás se aplica na nossa vida hoje? Como a gente pode continuar esse legado? Lavar os pés, hoje em dia, significa traduzir aquele gesto em ações concretas. Significa servir sem buscar aplauso, acolher quem pensa diferente, colocar o bem-estar dos outros na frente do nosso conforto e, de um jeito muito especial, cuidar de quem a sociedade deixa de lado. Num mundo que valoriza tanto a competição, o individualismo, o eu primeiro, viver o espírito do lava-pés é um sinal profético. É mostrar que existe uma outra lógica, a lógica do serviço, da doação, da caridade. E é isso que renova nosso coração e as nossas relações. E para fechar, a análise de hoje termina com uma pergunta que fica para cada um. Olhando para nossa família, para o nosso trabalho, para nossa comunidade, quais são os pés que hoje somos chamados a lavar? A resposta a essa pergunta talvez seja o caminho para uma vida com muito mais sentido.